Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos relativos ao noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Noticiário que, como sempre, está muito polêmico, pegando fogo. Um dia que começou com muita lacração, né? Sobre essa situação aí dos retornos, dos crias. A gente vai explicar o que tem por detrás disso aí. Na minha opinião, uma cortina de fumaça, simplesmente aí para passar pano sobre a realidade dos fatos que estão acontecendo no Vasco da Gama, no momento de abertura de sindicância, no momento aí que algumas pessoas serão punidas severamente por atos aí promíscuos que foi cometido em face do Vasco da Gama. Essa situação aí da 777 Partners, que disse ontem que vai à FIFA, a gente vai falar muito sobre essa situação. A Leila, pela primeira vez, olha, mudou o discurso, disse que está afastada da Crefisa, que pode o marido dela patrocinar o Vasco, que não tem problema nenhum, esquentou a parada. Vamos falar também muito aqui sobre essa situação envolvendo o novo CEO, que a gente tem novidades aí sobre a situação do Leven aí como CEO do Vasco da Gama e, cara, tem muito assunto para a gente poder discutir hoje e coloquem atenção aí, principalmente quando a gente for falar dos CRIs, porque tem gente que muda o noticiário, né, para lacrar e para mentir. Então vamos lá. Você que não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vamos lá, pessoal. Vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Palmeiras. A grande pergunta é: qual vai ser o comportamento do time do Vasco após os 6-1 contra o Flamengo? Será que os atletas do Vasco psicologicamente conseguiram se recuperar a tempo para essa partida? Fato é que Payet não estará presente em campo. A estrela da companhia sentiu dores. E o Vasco vai muito modificado para esse jogo, certo? O Vasco alterou o lateral direito, mudança ali no miolo de zaga, o Maicon sendo barrado, o Hugo Moura retorna ao time do Vasco, e conforme a gente tinha dito para vocês, né? Aquela situação do Adson ali, do David Scanhas, treinaram ontem como titulares, e o Álvaro Pacheco mudou o esquema do Vasco, certo? Só com 2 zagueiros, certo? Conforme a gente falou toda semana para vocês. Então, Léo Jardim no gol, PH na lateral direita, Robert Rojas, grande surpresa do lado do Léo Pelé, uma zaga lenta, Lucas Piton, Sforza, Hugo Moura, Galdames, Adson, David, que treinou como titular, e Vegete. Esse é o time do Vasco da Gama. Aguardemos para ver se dá tudo certo aí. Agora, a gente vai passar raiva. Uma zaga lenta e com esse meio campo aí com Hugo Moura e Galdames. Promete. Agora vamos falar sobre o retorno dos crias, né? Porque agora todo mundo é do Vascão. Vamos lá, gente, vamos pontuar aqui algumas coisas. Ontem saiu uma matéria, sem pé e sem cabeça, aí, né? De uma pessoa até que eu gosto, mas que sem pé e sem cabeça. Vamos colocar aqui a situação da matéria para vocês, para que vocês possam entender com fonte
de onde surgiu esse papo aí dos CRIs, né? Vasco já teria iniciado conversas para os retornos de Souza e Teixeira. Aí eu peguei até um pedaço aqui que eu acho legal. O Vasco já apresentou valores de uma proposta aos dois jogadores. E os dois jogadores acharam a proposta salarial do clube baixa. Cara, alguém falou isso hoje na parte da manhã, que os caras teriam recusado a proposta do Vasco, achado a proposta baixa? Ninguém falou isso, né? Mas a gente está colocando aqui para vocês. O fato é o seguinte: matéria sem pé, sem cabeça, porque o Souza, né, disse que jogaria no Vasco até de graça. O Alex Teixeira, qual cabimento tem você trazer um jogador que está desempregado, tá? Qual cabimento que tem no momento que o Vasco quer enxugar a folha? Então, é tipo assim, meu irmão, olha, tem coisa que não dá para entender. O Vasco não pode se tornar um cabide de emprego, na minha opinião. Se você discorda, pode deixar aí nos comentários aí. Tem uma mínima condição do Alex Teixeira. O Souza a gente ainda entende que tem futebol, mas o Alex Teixeira dá licença, né? Mas meramente cortina de fumaça. Situação do Felipe Coutinho, né? Que foi uma situação que ontem, né? As notícias é que ele tinha rescindido. Essa rescisão está longe de acontecer. Ontem o GE, na parte da noite, atualizou essa situação do Felipe Coutinho e disse que não vai haver negociação até ele não acertar a situação com o Aston Villa da rescisão. Tem grana para poder receber lá. E as conversas com o Vasco da Gama, que ninguém falou hoje para vocês, estão travadas há uma semana por falta de garantia do próprio Vasco. Vamos ver aqui, ó. Coutinho, Aston Villa apresentam condições e aguarda movimento do Vasco por avanço, né? Então tá aqui a notícia, a gente deixou grifado aqui, ó. O Vasco tem a preferência para a sequência da carreira de Coutinho, que recentemente apresentou condições sobre as quais ainda não teve resposta da diretoria vascaína. O assunto está parado há aproximadamente há uma semana. O assunto está parado há aproximadamente uma semana, como eu falei, e não haverá distrato com o Aston Villa, com o qual tem contrato até meados de 2026, enquanto todas as pontas não estiverem bem amarradas entre as três partes. Está aqui. Né? Aí fica a gente lacrando, jogando cortina de fumaça, no momento que vagabundo dentro do Vasco tem que ser banido, certo? Banido. O assunto hoje era cadeia para esse pessoal aí. E a gente vai falar sobre essa situação agora envolvendo a 777, o Vasco. Porque aquela documentação do colapso financeiro da 777 Partners, né, ela já foi anexada no processo lá no arbitral. O Vasco já anexou. A 777 está no desespero danado. Danado. Por quê? A 777 Partners ameaçou ir para a FIFA. Ela já ameaçou ir para o consulado norte-americano. Então, acho que a FIFA vai dar voar para vagabundo, para caloteiro. Porra, que está devendo em todos os clubes. Um cara que mal pode sair dos Estados Unidos, senão vai preso. Então, assim, meu irmão, tem que ser investigado. Jorge Salgado, que fez um contrato com essa empresa que não apresentou garantia nenhuma, que tinha dinheiro, e uma fraude danada, uma fraude danada. Esse é o papo, o resto é conversa fiada. Bom, agora a gente fala aqui sobre a situação da Crefisa no Vasco, porque a Leila mudou o discurso, estava feio, né? Aquela situação lá, a Leila mudou o discurso dela, e ela disse, né, que o seu Lamarck, esposo dela, né, é um grande amigo, né, do Pedrinho. Ela falou que, pô, que está afastada da Crefisa, né, e que uma coisa não tem nada a ver com a outra, já admitindo que a Crefisa pode chegar aqui no Vasco da Gama. Então tá aqui, ó, Leila Pereira, sobre Crefisa patrocinar o Vasco. Meu marido é um grande amigo do Pedrinho e se ele fizesse, não teria problema nenhum.
Vamos colocar tudo aqui para não tirar fora de contexto. Uma coisa é a Leila e a outra é a Crefisa. Estou afastada da empresa. Hoje quem cuida é meu marido. A Crefisa até poderia patrocinar outra equipe, mas não acho que é o caso. Mas não teria problema nenhum, explicou. Meu marido é um grande amigo do Pedrinho e se ele fizesse, não teria problema nenhum. A Leila mudando totalmente o discurso dela com relação a essa situação que a gente está falando, né? Está quente, foi uma promessa do senhor Lamarck que pegaria muito mal se isso não acontecesse, certo? E como é uma pessoa que tem palavra, tendência, principalmente do name rights, é que sai. Bom, o seguinte, agora sobre a situação do CEO, tá? A informação que chegou nessa hora última aqui, por volta das 10h30, é que o Levin, chegando de viagem, senta com o Pedrinho para poder verificar a possibilidade para ser CEO do Vasco da Gama. Perfeito? É essa a informação que a gente tem. Levin, sim, pode ser CEO do Vasco da Gama, tá? Outros nomes foram colocados para o Pedrinho, mas o Pedrinho quer sentar com o Levin aí para ver essa situação aí de ser CEO. Aí o estatuto não vai ser impedimento nenhum, porque vai chegar ali a um denominador comum. Perfeito, pessoal? Essas são as notícias do Vasco, sem maquiagem, sem sacanagem, sem bandalheira, certo? Prisão desses filhos da puta. Agradeço pela atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!